Algumas definições ainda serão feitas pelo Fluminense nesse final de ano, início de temporada, quando virar o ano, porque, Capuano, se as entradas do Fluminense já disse que agora é só oportunidade de mercado, podemos ter algumas saídas. Vamos debater isso aqui, trazer algumas informações de jogadores que estão no elenco e podem sair, uma galera que muita gente não está se falando, mas também tem uma situação indefinida do clube. Nesse vídeo aqui você vai ficar informado e vai ouvir a nossa análise. Então você também pode comentar aí ao final do vídeo, depois de assistir até o final. Capuano, muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, né? Boa tarde, Daniel. Boa tarde para a galera que está assistindo. Muita coisa para a gente falar, porque essa semana eu julgo que será crucial para o Fluminense. A reapresentação do elenco já é agora no dia 3 de janeiro. Então, algumas situações precisam ser definidas o mais rápido possível, para ontem. Até para a gente entender como é que vai ser o elenco do Fluminense, o que o Fernando Diniz tem para trabalhar em 2023 e o que ele não tem. A gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo para você que está assistindo. É isso, Capono. Rapidamente pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo aqui no YouTube. Já passamos muito da meta, né, de virar com 20 mil inscritos. A gente já está indo para 22 mil inscritos. Será que a gente consegue bater até a virada do ano? Sonhar não quer demais, Capuano. Então a gente continua com o nosso trabalho todos os dias aqui trazendo informações do Fluminense, tá certo? Então vamos começar, Capuano? Vamos começar com esse jogador que veio com muita expectativa, né, com aquela lembrança emocional, mas praticamente não jogou do Fluminense, que é o Alan. Alan voltou, retornou ao Fluminense, mas pouco jogou, só fez um golzinho, né? Já foi naquela partida contra o Goiás e não deu muito tempo dele tentar mostrar futebol na reta final da temporada. Você acha que o Alan pode dar esse retorno? Talvez, se ele não for bem, possa sair no meio do ano, Capuano? Daniel, primeiro a gente não pode omitir nesse vídeo, né? O Alan só fez aquele gol contra o Goiás porque a gente estava na beira do gramado, né? E Foi na queria nossa proporcionar frente. esse momento pra gente, a gente foi pé quente ali. Mas brincadeiras à parte, Daniel, o Alan ele veio cercado de muitas indefinições, né? Era um jogador que já estava muito tempo sem atuar, mais de um ano, sofrendo com lesões, estava sem clube, só tinha feito 1 ou 2 jogos, se não me engano, pela seleção da China, né? Porque vale lembrar, o nosso Alan, embora nascido em Ribeirão Preto, ele é chinês, né? Ele é chinês, ele conta como extracomunitário no Fluminense, por sinal. Isso é um ponto muito importante sobre isso que você falou, né? É um jogador que conta como estrangeiro. Então limita o Fluminense a buscar opções no mercado sul-americano, ou até destaques aqui do futebol brasileiro que não são brasileiros, né? Isso acaba limitando um pouco o Fluminense. Mas a gente já falou isso, inclusive, várias vezes em live, né? Para nós isso é muito claro, eu acho que para o Fluminense também, não sei para a galera que está assistindo, mas a cobrança com o Alan era para 2023, né? Porque essas questões físicas dele, ele só estaria ali em condições em 2023. O próprio Alan falou, né, que está muito feliz e muito confiante de poder fazer essa pré-temporada, vai ajudar ele a assimilar o estilo de jogo do Fernando Diniz e vai ajudar ele a estar inteiro e estar em forma. Então, assim, o Alan fica no Fluminense, o Alan vai ser utilizado, ele basicamente foi contratado para isso, né? Assim, não é uma coisa dita muito claramente, mas para mim me parece claro. O Alan foi contratado pensando já em 2023, né? Ele passou ali 6 meses no Fluminense, até entrou um jogo ou outro, até meteu o gol, mas estava ali mais ou menos se recondicionando para em 2023 estar em forma e poder ser ali o jogador para disputar a posição com o Germancano. É isso, Capuano, concordo com você. Acredito, eu sempre falei isso, né? Desde que o Alan voltou. A gente só vai poder cobrar realmente desempenho do Alan em 2023, porque ele vem de muito tempo sem jogar, lesões, então até E um ele. futebol muito diferente que é o chinês, né? Mesmo que estivesse jogando, é um É, futebol muito diferente. e ele ainda pode demorar a pegar ritmo de jogo, né? Nessa volta aí, Cara, o porque ele próprio chegou no Hulk, Daniel, Fluminense e se machucou 2 vezes. cara, o próprio Hulk que comeu a bola em 2021 vindo da China, ele não começou o ano comendo a bola, não. Eu lembro que no comecinho ele do Atlético Mineiro, ele tava oscilando, teve até uma briga com o Cuca e tal, e depois que ele deslanchou. Isso, exatamente. Capuano, outro jogador, e esse aqui já tá tendo notícia, eu até trouxe informação no primeiro vídeo de hoje da Central Fluminense, é Calegari. Calegari tem o interesse do Goiás, trouxeram informações, Gabriel Amaral trouxe informações que ele estava com negociações avançadas com o Goiás, depois o Vitor Lessa trouxe informação que
o Goiás perdeu o interesse porque, segundo o pessoal lá do Goiás, ele estaria se transferindo para o Udinese, o Fortaleza saiu da jogada porque contratou o Dudu do Atlético Goianiense. Fato é que a situação de Calegari também passa por uma indefinição, porque o Fluminense entende, né, a gestão entende que o Calegari não terá espaço nessa temporada. Ô, Daniel, para além dessas negociações que a gente vai comentar, né, a situação do Calegari, você até fez um vídeo mais cedo, é importante, galera, para a gente começar a analisar o Calegari, entender quem é o Calegari e qual é a posição do Calegari. Porque muita gente comenta, né, nos vídeos aqui, a gente até falando na live ontem, né, a gente debateu bastante o assunto do Calegari, e a gente falou sobre isso, né? Muita gente fala, não, o Calegari tem que ficar e jogar na posição dele, o Calegari tem que ser aproveitado de volante. A gente já falou, inclusive, né? Eu particularmente defendo muito isso. O Fluminense ainda tem que contratar um segundo volante, né? E aí o Calegari poderia atuar por ali. Mas, cara, a gente tem que entender quem é o Calegari. O Calegari é volante, tem que ver isso com ele. Porque o Calegari não joga de volante há muito tempo, cara. Ele virou lateral direito no Sub-17. O Sub-17 do Calegari já tem mais de 5 anos, cara. Já tem mais de 5 anos que ele jogava no Sub-17. Então, assim, é muito tempo que ele tá atuando na lateral direita. Esse ano de 2022, ele foi aproveitado até de lateral esquerdo. Nem acho que foi tão bem. Mas como a gente tinha uma escassez muito grande, não tinha jogador na posição, né? Ele fez ali um feijão com arroz, talvez um arroz meio papado, um feijão meio aguado, mas foi suficiente. Tava morrendo de fome. Estava com fome? Tava morrendo de fome, foi suficiente. Agora, para essa temporada trouxeram o Jorge, e para a direita, que é o lugar onde ele joga, trouxeram o nosso querido Cláudio de Regatas, né? Tem 2 jogadores. Tem o Samuel Xavier, que fez uma excelente temporada, e tem o Guga, que chegou. O Fluminense gastou uma grana no Guga. Então, assim, para as laterais, o Calegari acaba perdendo um pouco de espaço. Claro, ele pode ficar ali como uma opção de coringa, né? Podendo fazer a esquerda, mas tem o Alexander, que terminou bem o ano, tem o próprio Marcos Pedro, que a galera pede muito, tá aí no elenco. Para volante, né, você tem Martinelli e Iago como segundo, Felipe Melo, o próprio Alexander e o André, que é o titular absoluto, para primeiro. Então, assim, ele ficaria muito escanteado aí nessa situação. Tem a possibilidade de sair, seja por empréstimo para o Goiás, ou para o Udinese, eu não sei se seria por empréstimo ou não sei o que o nosso Fluminense B está querendo com o Calegari, né? Porque Fluminense, todo mundo da base do Fluminense, a Udinese quer, né? Aparentemente tem uma parceria muito forte aí entre o A gente Fluminense vai ter que e o aguardar para ver, Udinese. né, o que vai acontecer com o Calegari, mas fato é, o Vitor Nessa até falou, né, que o Fluminense está esperando ele dia 3 para ter na representação, etc e tal, mas é um jogador aí que pode acabar saindo. É negociável, é o jogador negociável aí do Fluminense, porque realmente, a gente parar para analisar, não tem espaço para o Calegari, não vai ter espaço. A própria notícia diz isso, né, Daniel? Que o Fluminense não faria muita força para manter. Exatamente. Mas a intenção do Fluminense é emprestar, né? Não vender mais, dependendo de uma proposta aí da Udinese de compra, o Fluminense possa vender o Calegari. Outro jogador que também pouca gente está falando, né, nesse período de janela, tá sendo bem esquecido, é o Marrone, né? Que chegou por empréstimo no meio da temporada, o Fluminense pagou 2 milhões de reais aí pelo empréstimo e também pouco entrou em campo, né? Pouco produziu. Como que é a situação do Marrone, Capuano? Porque, particularmente, ele veio ali na expectativa de ser um substituto para o Luiz Henrique, só que o Diniz quase não colocou o Marrone para jogar. Daniel, o Marrone veio para ser substituto do Luiz Henrique, mas o substituto foi caseiro, né? Foi o Matheus Martins, a verdade é essa. Agora, fato é, o Fluminense gastou uma nota no Marrone, né? Pagou ali, aí caiu o ring light aí. Quem sabe faz ao vivo. Pagou uma nota no Marrone para ter o empréstimo dele, cerca de 2 milhões de reais. O Marrone também não deve ganhar um salário mínimo no Fluminense, né? O Marrone não está ganhando. Como é que é? Ah, não, tá ganhando ali 2 mil reais mais os benefícios. Não. O Marrone ganha um salário bem gordinho no Fluminense, com certeza, tá? Salário bem legalzinho que ele ganha no Fluminense. Mas fato é, cara, que assim, eu particularmente, Daniel, julgo a negociação do Marrone com o Fluminense como a pior de todas possíveis. O pior cenário possível para trás do jogador foi o que o Fluminense fez. Porque trouxe ele por empréstimo em julho. Aí ele assinou por empréstimo de 1 ano. Então ele chega em julho, ainda teve lesões, né, o que piora tudo. Mas ele chega, estava de férias no futebol europeu, ele chega, tem uma dificuldade para se recondicionar fisicamente, para entrar no ritmo de jogo, para ganhar chances com o campeonato pegando fogo. Não dá também para ficar botando o Marrone ali para ganhar ritmo com o campeonato pegando fogo, o Fluminense com seus objetivos. E aí, meu amigo, 1 ano de contrato. Chega agora nesse início de ano, tem a pré-temporada. Assim como o Alan chegou a declarar, tem a situação do Marrone. Pô, agora o Marrone vai ter uma pré-temporada, vai ter um tempo ali para trabalhar, para assimilar o estilo de jogo do Diniz, para estar em forma. Só que, meu amigo, chega junho, o contrato do Marrone acaba. Então, assim, existe uma chance muito grande, a gente já brincou aqui várias vezes sobre isso,
do Marrone começar o Carioca comendo a bola, chegar no meio do ano, a gente passar uma novela com, será que o Marrone fica, será que o Marrone não fica? E a gente perdeu o Marrone. Já parou para pensar nisso? Isso pode acontecer. É a cara do Fluminense, por sinal, que isso aconteça. Fato é, o Marrone está completamente esquecido por todo mundo quando a gente fala de elenco do Fluminense. Ninguém lembra do Marrone. Ninguém lembra. Inclusive a gente aqui, quando a gente vai debater, a gente ignora completamente o Marrone. Para mim, Daniel, uma opinião assim até um pouco polêmica, não sei, que eu tenho é o seguinte. O Fluminense tem que chegar agora, nessa virada de ano, conversa com o Marrone, conversa com o time lá dinamarquês, que eu não vou me atrever a falar o nome. Vem cá, existe... Midland, né? Isso. Existe a possibilidade do contrato do Marrone ser prorrogado até o final do ano? Se o time dinamarquês falar, não vou emprestar até o final do ano, você quer, você compra. Cara, se eu sou o Fluminense, eu falo assim, então, leva ele de volta. Devolva o Marrone. Porque ter o Marrone por 6 meses, eu acho que vai ser pior para o Fluminense. Que ou ele vai ficar escanteado, porque vão pensar nisso, daqui a pouco ele vai embora, a gente vai ter que comprar, ou ele vai começar a jogar, vai virar muito importante. Cara, a opção de compra do Marrone não é baratinha, não. É lá mais de 20 e tantos milhões de reais, chega até os 30 milhões de reais. É alguma coisa assim. É um valor altíssimo que a gente sabe que o Fluminense não vai pagar. Então, assim, ficar com o Marrone nessa indefinição, sabendo que ele tem prazo de validade, eu particularmente acho que prefiro nem ter. Ou renova com ele até o final do ano, empréstimo, fica aqui até o final do ano, beleza. Aí, beleza, aproveita o Marrone. Ou, meu amigo, é melhor nem ter. Porque ele tá numa situação que lembra um pouco a do John Arias no início do ano. Que a gente também não contava e ignorava o John Arias. John Arias ficou, comeu a bola e virou essencial. Só que o John Arias pertenceu ao Fluminense e tinha um contrato longo. O Marrone não. São 6 meses. É a cara do Fluminense. O Marrone entrar no Carioca, meter um caminhão de gols contra o Dax, Friburguense, Volta Redonda, etc e tal. Chegar ali na hora H da temporada, o Marrone meteu o pé e a gente fica, poxa, o detalhe que ferrou o Fluminense. Perdemos o Marrone. Eu acho a cara do Fluminense. Concordo com você nessa, Capone. Acho que essa situação do Marrone precisa ser resolvida o quanto antes, porque são 6 meses só de jogador e que não é nosso, a gente vai estar valorizando um ativo Ou desvalorizando, né? Ou desvalorizando, que não é nosso. Capone, o próximo jogador também tem informações que pode chegar a proposta. O Fluminense estava querendo negociar com o Cristiano, né? Chegou cercado de muita expectativa, vindo lá do Sheriff, destaque da Champions League, e o futebol que ele apresentou lá contra o Real Madrid nunca apareceu aqui no Fluminense. Ô Daniel, eu já falei isso várias vezes nesse canal, né? Como é que um cidadão se chama Cristiano, dá 2 assistências contra o Real Madrid, ele chega no Brasil e quer mudar de nome, quer virar Cris Silva? Cara, quem deu 2 assistências contra o Real Madrid foi o Cristiano, não foi o Cris Silva. Tinha que chegar como Cristiano. Já chega com a moral. Mas brincadeira à parte, não conseguiu se adaptar, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito técnico do jogador, mas assim, mostrou lá contra o Real Madrid, não é qualquer coisa. Foi bem pra caramba contra o Real Madrid. No Fluminense, contra o Bangu, ele tremeu. Ele não conseguiu. Foi bem na final do estadual, vou ser justo aqui. Jogos contra o Flamengo, em geral, na verdade, né, o que o Cristiano jogou, ele jogou bem todos, né? Ele é um jogador de Fla-Flu, só bota ele em Fla-Flu. Contra o Flamengo, ele jogou bem sempre. Mas nos outros jogos, o Cristiano não conseguiu render. Parece, né? Isso aí não é informação, mas parece que o Diniz não gosta dele. Botou 4 jogadores na frente dele, botou o moleque de 18 anos improvisado, que nunca tinha jogado no profissional. Todo mundo jogou na esquerda e o Cristiano não. Então, assim, me parece bem claro que o treinador não é muito fã do trabalho dele. Então, é um jogador que é completamente negociável pelo Fluminense. Tá ainda aqui. A notícia que tem é que o Fluminense aguarda a proposta. Mas, sinceramente, Daniel, eu que não tenho papas na língua, vou falar aqui, eu não acredito nisso, não, cara. Quem vai fazer proposta pelo Cristiano? Ele tá muito em baixa. De compra, eu acho praticamente impossível alguém fazer. Empréstimo até é possível, mas eu só acredito vendo. A gente não falava que só acreditava com o bonezinho na Unimed, jogador vindo? Eu só acredito quando ele botar o bonezinho do outro clube lá, na apresentação. Só assim que eu vou acreditar que alguém tá querendo o Cristiano vai sair. Existe a possibilidade dele ficar no elenco. Aí tem como acontecer a redenção do Cristiano. Eu acho muito improvável, tá? Mas é um jogador que, assim, em princípio, tá aí no elenco do Fluminense, né? O Fluminense nunca vai virar e falar, olha, esse aqui descarta, tá? Vai ficar aqui treinando esse separado. Não vai fazer isso. Até porque o Cristiano não teve indisciplina, não teve nada. Foi só uma questão de que ele não rendeu. Eu acho que foi uma realidade muito grande, né, do futebol que ele praticava na Moldávia e ao voltar ao Brasil. Ele foi bem contra o Real Madrid, cara, mas é um jogo, né, que as circunstâncias, né, aquela questão, né, da expectativa, cara, Não tem pressão nenhuma, vamos falar a a verdade. mobilização, né, a mobilização para a partida é diferente. E é Daniel, exceção lá da temporada. Que eu vou falar aqui, eu posso estar falando uma grande besteira, você me corrija, a galera do chat pode me corrigir. Mas o Sheriff, quando vai jogar contra o Real Madrid, não tem pressão nenhuma, embora seja o Real Madrid.
Porque, cara, todo mundo espera o quê? Que o Real Madrid meta 8-0 no Sheriff. Então, meu amigo, tu joga leve. Se der certo, deu. Se não der, não deu. O cara não, entrou tipo assim, leve. a concentração, a mobilização é muito grande quando você vai jogar contra o Real Madrid. Mas, de uma certa forma, você joga leve porque a pressão não tá com você. Tá com o Real É Madrid. isso. E, assim, ele não conseguiu demonstrar esse futebol na temporada do Fluminense. E um dos jogadores que tirou ele da lateral esquerda é o próximo a gente falar, Caio Paulista, né? Também tá com a situação indefinida pelo Fluminense. Tem gente que quer que ele saia, a torcida do Fluminense, boa parte quer que ele saia. Tem gente como eu acho que ele possa ser útil no ataque em 2023, mas fato é que parece que vai chegar proposta de alguns centros do futebol mundial ao Caio Paulista, futebol japonês, futebol árabe que falaram, né? Tem time brasileiro também que andou de olho, né? O Saiu time o próprio Mário brasileiro que Bittencourt estava de falou, olho né? no Caio Paulista, né? Esse daí, cara, ele jogou mais fora de posição do que na posição dele nessa temporada. Eu acho que até isso tem até um pouco a ver com o rendimento dele. Acho que seria um jogador muito útil no ataque ano que vem, porque eu acho que ele tem algumas características que a gente poderia precisar ao longo da temporada. Agora, o Fluminense, de repente, deve estar querendo recuperar parte do investimento que fez no jogador, né? É isso, Daniel. Assim, o Fluminense vale lembrar que pagou 8 milhões por 50% do Caio Paulista. Ou seja, o Caio Paulista, teoricamente, né, quando o Fluminense comprou, ele valia 16 milhões. Tá? O Fluminense pagou 50% dele, 8 milhões. Então, assim, eu acho que tem muito isso. O Caio Paulista tem o peso do valor que ele foi comprado, tem esse peso. Tem o fato dele ter jogado fora de posição. Isso aí tudo advoga a favor do Caio Paulista. Mas fato é, diferentemente do Cristiano, ele é um jogador que eu acredito que venha proposta sim para o Caio Paulista. Seja de empréstimo ou até mesmo de compra. O Caio Paulista é alto, forte e rápido. Isso aí, cara, no futebol brasileiro, já é um jogador da Série A. Quando tu tem isso. Vamos falar a verdade? Já é um jogador da Série A. Aí tu imagina, com todo respeito, nos Emirados Árabes Unidos. Cara, eu já falei isso aqui. O Michel Araújo mostrou com a camisa do Fluminense muito menos do que o Caio. Isso é fato. A galera até pode gostar do Michel, ver mais qualidade. O Michel, tecnicamente, é muito mais refinado. Mas o Caio Paulista já jogou mais bola pelo Fluminense do que o Michel. Cara, o Michel foi para a Arábia e virou rei lá. Imagina o Caio Paulista. E é só dar tapa no fundo, ganhar de todo mundo na velocidade e perder 50 gols. Mas é fazer 5. Ia virar rei lá. Então, assim, eu acho que, de fato, esses clubes têm dinheiro. Eu não acho improvável que um time japonês, um time da Arábia, compre o Caio Paulista, não vem aqui e compre. Agora, o Fluminense vai ter que pontuar isso. Vale a pena o valor que vai receber? Será que o Fluminense vai ganhar, vai conseguir vender o Caio Paulista por pelo menos 16 milhões de reais para pegar de volta os 8 milhões que investiu? Ou não? Ou vai ser migalha? É isso que o Fluminense tem que pontuar, isso que o Fluminense tem que ver. Também acho que o Caio Paulista pode ter utilidade ao longo da temporada. A galera detesta ele e tal, mas assim, ele tem uma característica que ninguém no elenco do Fluminense tem: velocidade e força. Para puxar um contra-ataque não tem ninguém, cara, no ataque do Fluminense. Tem o Keno que consegue fazer isso, mas acho que o Keno é muito melhor com a bola, né? Um time que tá atacando, você ter o Keno para com um drible, com uma finalização, te ajudar, do que para realmente dar aquele sprint de 50 metros e puxar um contra-ataque. Fora isso, meu amigo, os pontas do Fluminense, ninguém faz isso, só o Caio. Exatamente. Capuano, e o último jogador, o William Bigode, talvez é o Gasparzinho, né? Que ninguém também tá Ninguém lembrando, lembra. ninguém fala, ninguém tem expectativa, mas tá aí no elenco. Cara, os números do William Bigode, para um cara que passou boa parte do ano no banco, não são tão ruins assim, né? Muito inflados Mas pelo jogo contra o Petroleiro, vamos falar a verdade aqui foram também. inflados pelo jogo do Petroleiro, mas, o Capuano, fato é que o William veio com muita expectativa no início do ano e não conseguiu corresponder, né? Não, cara, o William tem uma questão, Daniel, que a gente, assim, não tá falando aqui do ponto agora. O William Bigode, ele tem um problema Rafael Sobis. Eu acho eles até jogadores parecidos. Tu não sabe qual é a posição. Porque o Rafael Sobis, lá no começo da carreira, ele era ponta não, mas segundo atacante, jogava caindo pelos lados e tal. Depois, com o tempo, ele foi perdendo a velocidade, só que ele não era alto o suficiente para ser 9, não era criativo o suficiente para ser meia, e não tinha velocidade para ser ponta. Então ele ficava ali no limbo, né? Ninguém sabia muito qual era a posição. O William sofre muito com isso. Vem cá, o William Bigode para 2023. A princípio ele fica no Fluminense. Saiu um rumor aí de talvez o Santos contrate. Dizem que o William Bigode é muito querido no mercado nacional, todo mundo quer o William Bigode. Mas saiu um rumor que o Odair gosta muito dele, o Santos também, toda temporada tenta contratar o William, né? Saiu um rumor de que ele podia ir para o Santos, mas até agora nada, parece que era só rumor mesmo. Vamos lá, o William ficou para 2023, ele vai ser ponta no Fluminense? Eu não sei se ele tem velocidade para isso, se ele consegue jogar por ali. Ele vai ser 9?
Tem Cano, tem o próprio Alan, que a gente já falou. Eu não sei se o William consegue jogar por ali. E aí, como é que fica a situação do William? Para mim, ele sofre muito com isso. Fica ali meio sem definir a posição dele, sem saber onde que a gente vai contar com o William. Falei aqui do jogador para jogar aberto. O William não tem condição nenhuma de ser esse cara para puxar o contra-ataque. Que eu acabei de citar, que o Caio Paulista pode fazer. Fica meio sem função. Um cara com salário alto, já veterano, tem mais um ano de contrato aí com o Fluminense, a gente não sabe. É mais um desses, né, Daniel, que a gente começa a comentar aqui sobre o elenco do Fluminense, o que fazer, as opções, completamente esquecido. Ninguém lembra que o William Bigode existe. Exatamente. Cara, o William Bigode, ele teve até um momento sendo titular quando ele chegou, né? Fez gol contra o Botafogo, teve aquele gol sonegado, fez gol contra o Milionários, teve aquele gol sonegado na final do Carioca, no primeiro jogo, né? Tava legal. Tava legal, né? Mas fato é que ele não conseguiu mostrar aqui, veio, botaram ele de jogador de lado de campo, e eu acho que ele não conseguiu corresponder, porque ele não tem mais esse físico, né, para recompor com o time. Teve uns momentos ali que ele jogou mais de centroavante, que mostrou algo um pouco a mais, mas também nada de. Contra o Curitiba, né? Ele entrou como centroavante. Entrou muito bem, meteu 2 gols. Teve outros jogos que ele entrou descentralizado e foi até bem, foi até útil, só que muito pouco pela expectativa e pelo que ele recebe aqui no Fluminense. Cara, eu acho que ele vai estar ali no elenco, Capuano. Eu também acho que o William, né, para algumas situações de jogo, ele pode entrar no segundo tempo, cara. E agregar, por exemplo, tá precisando de um resultado, vai botar mais um atacante ali para fazer dupla, centralizado ali, ou ser um segundo atacante, ele pode entrar ali e jogar de vez em quando, ser o titular, como um 9. Agora, jogar no lado de campo, esperar que o William possa ser aquele William que já se destacou no Palmeiras e até mesmo no Corinthians, no Cruzeiro, acho que muito difícil, né? Porque, cara, o William, ele tem qualidade na finalização. Ele é um cara que tu pegar a bola ali de frente pro gol, ele vai fazer a maioria. De 10, eu acredito que o William faça 6 gols, 7. Porque ele finaliza bem, sempre foi assim, né? Só que é uma situação bem complicada por causa do salário, do alto salário que o William possui no Fluminense, Capuano. Dito isso, eu quero saber a opinião da galera aí sobre esses nomes. O Capuano, infelizmente, chegou até a cair. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário. Algum desses jogadores você enxerga futuro no Fluminense? Te agrada? Acha que eles possam render em 2023? Deixe seu comentário, que é muito importante. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera. Estamos juntos.